processo de integração desses angolanos nas listas da UNITA. Isso também quer dizer que é normal que, havendo a UNITA como a maior força política, que seja o presidente da UNITA, o engenheiro Adalberto, a dirigir essa plataforma eleitoral. Portanto, desse ponto de vista, o ato em si é um ato absolutamente normal. Vamos ver se ganha expressão, se ganha força, se tem projeto político uniforme para apresentar-se então como alternativa ao MPLA. David Mendes também acha um ato normal. Como é que olha para a estrutura da Frente Patriótica Unida, consolidada? Eu acho que há algumas áreas cinzentas que não estão claras. E se for pelo raciocínio dos meio-mateus, eu diria que integração não é um foro ad hoc. Integração é a vontade de indivíduos que decidem tomar parte de uma lista. E quando é um partido político, é uma fusão. E para que o Bloco Democrático entre na UNITA, se torne parte da UNITA, é preciso que o Congresso, ou a Convenção, como chama o Bloco Democrático, decida a extinção do Bloco Democrático e a sua fusão ou integração na UNITA. Então, aqui qualquer coisa que não está claro, né? Antes se falava UNITA, Bloco Democrático e Abel Chivucovuco e seus seguidores. Agora já se fala num fórum ad hoc. O que é isso, do ponto de vista jurídico-formal? Fala numa fusão. Como fundamentar isso com base na lei dos partidos políticos? Para que haja uma fusão, é preciso que os órgãos competentes, nesse caso os congressos, o Bloco Democrático chama de convenção, deliberem neste sentido e o Tribunal Constitucional anote. É uma intenção que começou com uma intenção de constituição de um ente novo, né? A Frente Patriótica Unida, aquele que nos parecia seria um ente novo, uma formação política nova, mas afinal não é. Afinal é um projeto que visa juntar as pessoas para a lista da UNITA. Aí... Olhando para isso tudo que já disseram desde o início desta entrevista, há condições para a legalização deste projeto? Bom, é preciso olhar para esse fenómeno. Ou há aqui algum conflito com a lei? Não, podemos olhar de diferentes formas. Podemos olhar do ponto de vista jurídico, discutir se é uma formalização formal, passando o pleonasmo, ou podemos olhar também do ponto de vista político como ato, como foi apresentado pelo engenheiro Adalberto, como ato congregador de um conjunto de angolanos e das forças para, digamos, fazer face ao partido no poder. Então, essa questão jurídica, o doutor David certamente terá outros elementos, mas eu não entro por aí, até porque não tenho conhecimentos bastantes sobre leis e, portanto, não posso entrar. Agora, do ponto de vista político, é um ato absolutamente normal. É normal que os partidos políticos queiram juntar-se para fazer face ao partido no poder. Isso é absolutamente normal. As discussões que legitimamente a sociedade pode ter são de outro nível. E aí começamos então com outro tipo de discussão. Não estamos a discutir mais a legalidade, a correção do ato, o propósito do ato, mas estamos a discutir já os fins, já o modo como se faz. E do modo como se faz, o que é este tipo de projeto traz de novo? Quais são os sinais, as leituras que esse tipo de projeto traz para a sociedade? Aí entramos numa discussão diferente. Uma discussão que nos pode levar também a olhar para os integrantes deste projeto. Serão apenas figuras de segunda linha ou vão querer ir mais longe para conquistarem um espaço político? Esse é o nível, é o outro nível da discussão. É, olhando para os integrantes, o que é que une as pessoas? E o que une as pessoas, unicamente, é a luta pelo poder.
Ou seja, não há um projeto ideológico comum, não há um projeto, pelo menos até agora, de governação comum, não há um projeto político comum. E, portanto, aí levantam outros problemas. Mas isso é a avaliação que legitimamente a sociedade pode fazer e não tem nada a ver com o propósito de angolanos que se decidem juntar. As pessoas são livres. O Abel Chivuco, o Filomeno, podem decidir que querem participar, se a UNITA quiser, nas listas da UNITA. Quer dizer, isso é absolutamente normal. Em política é absolutamente normal. Agora, a sociedade também tem o direito de avaliar o que é que isso traz. Será que nós temos um bom exemplo de pessoas que só se unem para chegar ao poder? Isso é um bom sinal para a sociedade? Isso é um projeto de sociedade que todos nós defendemos? Quer dizer, este é outro nível da discussão. E a sociedade, ao que parece, também está um tanto ou quanto confusa. Quererá saber se Adalberto Costa Júnior, enquanto presidente da UNITA, pode também liderar a Frente Patriótica Unida, se haveria aqui algum conflito com a lei, tratando-se já de uma coligação ou algo indefinido, como disse há pouco tempo. Precisamos entender que nos termos da Lei 22/10, de 3 de dezembro, a lei dos partidos políticos, só podem concorrer às eleições os partidos políticos e coligações de partidos políticos. Não há outra forma de ser. Esta frente, o que é? Uma coligação de partidos. Se for uma coligação de partidos, é uma coligação UNITA e Bloco Democrático. Esses dois partidos políticos podem fazer coligação e chamarem para essa coligação outras figuras. Além do mais, também precisamos compreender... Mas o próprio Dr. David participou como independente nas listas da UNITA. Sim, por isso é mais... Logo, esses cidadãos podem participar de igual modo na lista da UNITA. Não é uma frente isso. Por isso é que eles estão a considerar agora uma plataforma eleitoral ad hoc. Portanto, Não existe isso, do ponto de vista legal não existe. Não, existe na medida que é uma lista da UNITA que vai contar com a participação desses cidadãos. Então é UNITA que vai convidar cidadãos a fazerem parte da sua lista. Quer dizer, presumo eu, do modo como está a ser apresentado, e aquilo que é público é que a lista concorrente é a lista da UNITA. E onde é que vem então a Frente Patriótica Unida? Bom, é um nome, acho eu, quer dizer, não imagino eu que seja um nome para configurar esse entendimento. Mas do ponto de vista formal, não é uma coligação. Não vamos ter uma coligação de partidos. Portanto, do ponto de vista formal, o que vamos ter é um grupo de pessoas afetas a outros partidos a integrarem a lista da UNITA. Mas aqui você levanta um problema. O Bloco Democrático, enquanto partido, não enquanto indivíduos. Mas houve uma decisão de Congresso, não? Não há. Houve um Congresso do Bloco Democrático que foi aprovado uma estratégia que dá exatamente legitimidade para integrar... Não, para fazer uma coligação. Eu tenho acesso a esses documentos. Tive acesso. Agora, sendo, como já ouvíamos há pouco, uma plataforma político-eleitoral ad hoc, as coisas aqui sofrem alguma transformação em relação ao Bloco Democrático? Não é possível. Isso é um ente que nasceu para morrer. Se estivéssemos no domínio das eleições autárquicas, num determinado município, podia-se criar esta fórmula. Mas nas eleições legislativas não é possível. Porque nas eleições autárquicas os cidadãos podem se unir sobre uma sigla. Cidadãos, porque nas autarquias não é exclusivamente uma esfera para os partidos políticos. Abre espaço para os cidadãos. A nossa lei eleitoral, quanto às eleições gerais e presidenciais, apenas os partidos políticos e coligações de partidos podem fazer. Então, não vai ser possível, e às vezes temos que ter coragem de não mentir à sociedade. Não podemos mentir à sociedade. Se estamos a falar de uma Frente Patriótica Unida, vamos só trazer aqui a colação a Frente Nacional de Libertação de Angola, que foi a fusão da UPA e do PDA,
A fusão da UPA e do PDA deu a Frente Nacional de Libertação de Angola. Esta frente seria, hipoteticamente, a fusão da UNITA mais o Bloco Democrático. E as outras personalidades seriam convidadas a integrar. E esta frente, a ser criada, os partidos perdem a sua identidade. Quer dizer que a UNITA deixa de ser UNITA, o Bloco Democrático deixa de ser Bloco Democrático e passam a ser um ente jurídico novo. As pessoas não gostam de analisar as coisas com uma perspectiva realista. Doutor David, eu entendo essa perspectiva jurídica, mas eu penso que o mais importante neste momento, do meu ponto de vista, é que, do ponto de vista jurídico, vamos ter o Tribunal Constitucional depois a avaliar. Do ponto de vista político, o mais importante neste momento é saber até que ponto é que independentemente do nome que a gente der, plataforma, frente, se é capaz de apresentar um projeto alternativo ao país. E que tipo de ideias traz para o país. Isso, para mim, é que é o mais importante. É passarmos das ideias, das intenções e passarmos objetivamente às propostas. Quais são as ideias que trazem para o país? Até agora, e essa é a minha preocupação, é o facto de não haver ideias concretas. Mas vamos dar tempo ao tempo também. Eu concedo que está no início, foi a formalização hoje, e, portanto, vamos ver se nos próximos meses vamos ter a oportunidade de ver que projeto político é que traz, quais são as ideias que traz. Do ponto de vista ideológico, preocupa-me que um grupo com gente de esquerda, com gente de direita, quer dizer, que é essa diversidade toda, que projeto político é que vai trazer? Preocupa-me isso. Mas também nós, nos grandes partidos do país, não temos grandes exemplos de fidelidade ideológica. Logo, a reflexão que eu acho que nós devemos fazer enquanto sociedade é qual é o projeto político, qual é a linha que nós vamos seguir, que alternativas é que se trazem do ponto de vista de programa de governo, do ponto de vista de propostas para o país. Agora, do ponto de vista jurídico, vamos deixar que os formalismos todos, a seu tempo, vão ser avaliados, se for o caso, ou então vamos dar tempo para que a própria frente defina os limites disso. Ainda há muito chão pela frente. Eu penso que é cedo ainda para tomarmos posições definitivas. Talvez, para concluir, enquanto jurista, não é? A primeira coisa que me preocupa é o aspecto jurídico. Porque ao se criar um ente jurídico, primeiro tem que saber que tipo de ente será jurídico... que é mesmo um ente jurídico? Se será que é mesmo um ente jurídico? Não, porque dos discursos que ouvimos, não é? É uma frente para tirar o entalado do poder. Não, hoje o engenheiro Adalberto falava da plataforma e falava de uma convergência alargada de cidadãos para tirar o poder. Sim, ou seja, como é que isso vai se efetuar? Não, mas do ponto de vista político é diferente. Do ponto de vista político estamos a falar uma convergência. Nós, os três, podemos fazer uma convergência de ideias, podemos fazer uma convergência de princípios e fazer o entendimento. E não tem necessariamente primarmos um... Não, mas aqui está-se a falar de um ente Frente Patriótica Unida. Tem um nome. Não são ideias basicamente. É um propósito, embora digam, para se estruturar depois. Não. O propósito primeiro tem que ser estruturado. As ideias, mesmo as ideias, têm que estar estruturadas para ter alguma razão de ser. Ideias não estruturadas, não é? O vento leva. Não é? E um projeto político tem que ter estruturação para que ele possa ir. Olha só essa questão. Existe um presidente... Não podemos ter a presunção de que um partido da dimensão da UNITA, não é? Não tenha refletido sobre essas coisas. Não sei. Eu estou a ver aquilo... Estaríamos nós, enquanto angolanos, mal se o meu partido de oposição não tivesse esse nível de reflexão. Se achássemos que o meu partido cria uma frente sem acautelar esses aspectos jurídicos. Quer dizer, parece-me... Vamos dar tempo. O presidente da frente dirige quem? O que é que ele vai dirigir? Agora vamos do ponto de vista formal. É um presidente, tem um estatuto, as suas decisões, ou as decisões dos órgãos colegiados que serão por ele firmadas, essas decisões terão impacto aonde?
Aqui está a formalidade. Estamos a levantar algumas hipóteses, mas pergunto se esta proclamação da Frente Patriótica Unida será uma forma, talvez, de a oposição evitar a dispersão de votos. Ismael. Vamos ver qual é o impacto que isso tem realmente. Não há, do meu ponto de vista, Mas a oposição está mais forte. Não, é isso que eu ia dizer. Quer dizer, não há do ponto de vista prático, concreto, como medir a força política neste momento, quer do para já, que nem sequer nunca foi a votos, quer do Bloco, que da última vez participou inserido numa coligação. Portanto, não sabemos o que é que isso acrescenta àquilo que já sabemos que a UNITA traz. Portanto, não podemos dizer que a oposição no setor todo, porque há partidos da oposição que não integram. Portanto, ao longo do tempo, nós vamos perceber o que é que essa frente representa do ponto de vista de votos, o que é que representa do ponto de vista da convergência de ideias, de acréscimo àquelas ideias que nós já conhecemos da UNITA. Portanto, aquilo que eu digo é que é muito difícil hoje já estarmos a dizer que vai ser um sucesso, que vai ser um estrondo, que vai ser... Não, vamos ver o que é que traz de novo e o que é que realmente, que ideias é que essa união, essa convergência vai apresentar diferente do que já conhecemos. David Mendes quer e ainda há um problema que eu gostava de dizer, e vamos ver como é que eles próprios internamente, porque são figuras muito fortes. Não é? Quando nós olhamos para o espaço político, o espaço mediático da Belchivuco, o espaço político, o espaço mediático do presidente da UNITA, do engenheiro Adalberto, quer dizer, ainda temos esses elementos a ter em conta, não é? Vamos ver muito peso estes elementos? Sim, tem, claro. E temos que ver qual é a convergência que eles vão estabelecer. Como é que depois... Quem é que puxa por quem? Portanto, isso são outros níveis de abordagem, o que não invalida que, do ponto de vista do propósito, seja absolutamente normal que queiram tirar, que se juntem para tirar o partido no poder do poder. Para já, uma outra abordagem tem a ver com o facto noticioso valorizado hoje pela TV Zimbo, com base em fontes dignas de crédito que dão conta que os juízes do Tribunal Constitucional decidiram pela anulação do Congresso que elegeu Adalberto Costa Júnior como presidente da UNITA, é o 13º Congresso. Caso se confirme, abre-se, na sua opinião, uma crise política na UNITA ou sairia até mais reforçada? Não abre nenhuma crise na UNITA, porque essa decisão não é para a UNITA, é para Adalberto Costa Júnior. Não vamos misturar Adalberto Costa Júnior com a UNITA. Tem como separar? Tem, porque Adalberto Costa Júnior está a ser punido e por essa punição a UNITA, de forma indireta, está a sofrer por um erro dele. Não é um erro da UNITA em si. Porque quem é que não apresentou a renúncia da nacionalidade tempestivamente? Adalberto Costa Júnior. Agora, por que é que há essa anulação? Porque do Congresso, enquanto presidente do partido, indicou membros para a comissão política, vice-presidentes, secretários, tomou atos, não é, de um presidente de facto eleito. Com a anulação desse Congresso, as coisas voltam à estaca inicial. O que é que isso significa? A UNITA volta como se não tivesse realizado o Congresso. Implicações. O presidente Samakuva reassume a UNITA, essa é a verdade. Ele não pode recusar a reassumir a UNITA porque o vice-presidente é falecido. Se ele recusasse, o vice-presidente assumiria a UNITA até o Congresso. Não li ainda o acórdão, mas essas são as consequências da nulidade. Todos os atos praticados por Adalberto Costa Júnior são nulos.
os secretários que ele nomeou, os membros de direção que ele nomeou, os despachos que ele fez, todos esses atos são nulos. Poderá, eventualmente, o presidente Samakuva pegar nesses atos e dar validade. Então, não há aqui uma decisão contra a UNITA. Há uma decisão particularmente contra um indivíduo que não observou as regras impostas para que, se ele pretender, é aí que fique claro, não se fecha a porta ao Adalberto concorrer no próximo Congresso. Já haveria de concorrer sem a nacionalidade portuguesa. Por isso, é uma oportunidade que até é dada também ao Adalberto de poder voltar a concorrer e aí sim ver o mérito ou não da sua presidência. Neste caso já estamos a falar de um próximo ou possível Congresso Extraordinário. Aí é possível eleger-se já um presidente? Não será um Congresso Extraordinário. Seria um Congresso ordinário? O 13º Congresso foi anulado. Tendo sido anulado esse Congresso, há de se convocar o 13º Congresso. Não é um Congresso extraordinário, é um Congresso ordinário para eleger o novo corpo diretivo, se pretenderem alterar os estatutos e outras decisões que o partido achar conveniente serem tomadas. Não há aqui a abertura de um Congresso extraordinário, porque o 13º Congresso foi anulado. É esse Congresso que tem que ser repetido. Ismael Mateus, aqui David Mendes a dizer que Isaías Samakuva poderá reassumir a UNITA. Sim, do ponto de vista formal, sim, para voltar, mas não há dúvidas que internamente, e quer dentro da UNITA, quer no país, que há uma larga aceitação do presidente Adalberto como presidente da UNITA. Portanto, é uma questão de tempo, é uma questão de voltar a ser feito um congresso e certamente ele vai ganhar com altas percentagens e eu, inclusive, tenho dúvidas que apareça algum candidato contra ele. Não é? Tal é a popularidade que ele tem neste momento dentro do partido. Um ou outro pode estar em desacordo. Eu acho que há um problema jurídico que eu não conheço o acórdão também, que o tribunal tinha que intervir se houve alguma ilegalidade. O tribunal é mesmo para isso, mas é também importante reparar que todas as ações têm impacto na sociedade. A sociedade reage a isso. E eu tenho receio de que o impacto, o ônus político de uma decisão dessa acabe ficando com o partido no poder. Primeiro, porque o partido no poder cometeu como é que eu vou chamar isso de modo simpático? Agafe, obrigado. Agafe de se meter num assunto do tribunal, fazendo um comunicado e dizendo que o presidente da UNITA estava fio. Isso é uma coisa que agora legitima as pessoas que dizem que há uma mão política nessa decisão. Mas, independentemente disso, é a própria ideia que passa cá para fora e de que o tribunal é suscetível, é vulnerável a pressões políticas. E isso o tribunal, com o acórdão e espero que faça depois, declarações muito claras para marcar a sua posição, para fundamentar a sua posição e para afastar da sociedade os receios de que tenha havido alguma pressão política. Do ponto de vista político, terminando, o engenheiro Adalberto vai sair mais reforçado. Vai se fazer de vítima do regime, não é? E vai fazer um congresso em que vai ser eleito, vai ser levado aos ombros. Quem tem que convocar é o presidente Samakuva. Sim, mas vai ser levado aos ombros, vamos ter manifestações a seu favor. Enfim, vai haver um movimento, incluindo para fora do país, vai-se passar a ideia de que
o presidente da UNITA está a ser vítima do regime. Ou seja, criamos mais um mártir, desnecessariamente. Não é? E, portanto, o tribunal tem que agir, sim, mas espero que dê explicações muito claras, exatamente para não se cair na leitura política desse processo. Um assunto que a TV Zimbo vai continuar a acompanhar com certeza. Ismael Mateus e David Mendes, muito obrigada por podermos partilhar o estúdio esta noite. Boa noite, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.